Olá, eu sou o Vítor Ribeiro e estou aqui com o Henrique Amaral Dias para mais um episódio do podcast Future Proof Talks. No passado recente, todos lidamos de perto com palavras como contágio, vírus, epidemia, mutações e muitas outras. E é sobre isto que vamos falar hoje. E não é sobre doença ou saúde, mas sim sobre economia narrativa. Este episódio tem por base a análise do livro Narrative Economics, de Robert Shiller, economista, professor e prémio Nobel. O livro foi editado em 2019, ou seja, antes da pandemia, e de se falar recorrentemente sobre estes temas. Para nos ajudar a dissecar melhor o livro e as narrativas económicas, temos connosco o Paulo Ferreira, comentador e co-apresentador das manhãs da Rádio Observador. Já sabem, podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para o subscrever e usar a secção dos comentários para colocar dúvidas ou até sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Paulo, antes do arranque, propriamente dito, gostaria de deixar um agradecimento especial por ter aceitado o nosso convite e, claro, e um destaque também para os teus anos de experiência já na comunicação, nomeadamente nos assuntos económicos e financeiros, que eu me fui habituando a ouvir e a ler, desde os jornais até mesmo quando foste diretor de informação da ERTP. Foste cofundador, pelo que sei, também de uma agência de storytelling, acho que é um facto, não é? Exatamente. Faz parte das minhas ocupações atuais, é verdade. E nos últimos anos temos ouvido, também temos estado a acompanhar-te no comentário e nas entrevistas na Rádio Observador, onde, entre outros, tens um programa que é o Tempestade Perfeita, que é um excelente debate semanal sobre economia. Por isso, Paulo, muito bem-vindo ao nosso humilde podcast. Obrigado, o gosto é meu, é um gosto grande estar aqui convosco, vou ouvindo também o vosso podcast, faço mesmo cherry picking em função dos temas, parecem mais que outros, mas aprendo sempre qualquer coisa com eles e isso é ótimo. É um gosto estar aqui convosco. Sobre o livro que nos traz aqui, o livro do Shiller, as narrativas económicas. As narrativas, é isso. Eu confesso que cheguei ao fim do livro um pouco com uma sensação de que havia ali uma mistura, a utilização do termo narrativa, que nós agora utilizamos nos últimos anos comumente, sobretudo no debate político, e achei que se metiam no mesmo saco das narrativas várias coisas. O autor mete ali várias coisas. Mete aquilo que são narrativas, isto é, interpretações da realidade e de factos passados e tendências. Mete também teorias económicas, que podemos várias, não é? Várias, não é? Mas mais sustentadas ou menos sustentadas, mas teorias económicas, técnicas, estou-me a lembrar da curva de Laffer, por exemplo. Isso, por exemplo. Aquela mais... Escrita num guardanapo, não é? Exatamente. Exatamente, a história do guardanapo é fantástica e o gráfico que sustenta a teoria também é uma boa história, podemos lá ir. Mete também questões culturais, podem ser regionais, nacionais, e coloca ali também aquilo que é uma coisa essencial na economia, que é uma ciência social, e nós nunca nos podemos esquecer que a economia é uma ciência social, não é uma ciência exata, é uma ciência social com muitos números, com a tentativa da previsão e da precisão das décimas, mas é uma ciência social. Isto é, a economia é feita de milhões de comportamentos individuais constantes, de todos nós, claro, que depois o somatório de tudo aquilo faz aquilo que nós chamamos macroeconomia. E, portanto, uma economia é feita de pessoas e para pessoas,
todas as reações, tudo aquilo que é o comportamento humano de alguma maneira, acaba por influir a economia. Os medos, a euforia, o pessimismo, o otimismo, tudo isso, não é? Tudo aquilo que é a nossa vida em relação, e as nossas reações em relação a tanta coisa acabam por ter influência na economia. E, portanto, eu ao longo do livro ia tentando na minha cabeça arrumar um bocadinho os temas que iam aparecendo, um bocadinho em função um bocadinho desta classificação, factos, tendências, narrativas para os explicar, questões culturais, reações coletivas de alguma maneira, porque depois nós também funcionamos muito em manada, todos nós em termos sociais. É isso, mas o livro basicamente também nos alerta muito, e eu acho que tem esse grande mérito, para a importância, se quisermos, daquilo que é a gestão das expectativas. Sim. Eu acho que leva-nos muito por aí, não é? A economia também é muito feita de gestão de expectativas, que pode ser mais bem feita ou menos bem feita, e que acaba muitas vezes por produzir resultados, às vezes resultados perversos, mas acaba por produzir resultados. E depois também há ali uma mistura entre causa e efeito. Há coisa ali que nunca se sabe muito bem se a narrativa que é apresentada foi uma causa para um efeito futuro, pode estar até distante no tempo, ou se acabou por ser ela, digamos, um efeito de qualquer coisa passada, ou que está assente em acontecimentos económicos de maior ou menor grandeza no passado. Exato. Isto de uma forma muito genérica. Sim, sim, é isso. Henrique, antes de passar, já agora, só fazer aqui um comentário interessante, porque eu lembro-me quando estive a ler o livro, enquanto li o livro, fui-me lembrando de várias coisas, e fui-me lembrando desde música, e já vou explicar porquê, até mesmo uma formação que eu e tu, Henrique, que tivemos em 2016, penso eu, na New York Stern Business School, com o Asalot Damodaran. E é interessante porquê? Porque ele falava muitas vezes no processo de avaliação de um ativo que devia conter uma narrativa da história e os números. Portanto, era importantíssimo ter esta duplicidade. E por isso acabamos por, neste caso, eu acho que é importante juntarmos aqui estas duas situações. E por isso que eu diria é, Henrique, achas que este livro, e tendo em conta também a questão que foi um pouco, se calhar, desilusão, né, ao longo do livro, também posso dizer o mesmo, que comecei muito bem e depois acho que aquilo foi se tornando um bocadinho também demasiado extenso e demasiado repetitivo. Achas que o livro consegue convencer-nos da importância da narrativa no processo de desenvolvimento económico? Eu acho que não era necessário o livro propriamente para isso, não é? Exato. Eu acho que a nossa civilização e a nossa cultura estão baseadas em narrativas, e algumas delas têm já alguns milhares de anos, não é? Certo. Basta pensar, por exemplo, na narrativa de Jesus Cristo, na narrativa de Maomé, e do que é que isso influenciou o modo de funcionamento das sociedades e da economia, não é? E continua a influenciar e continuará. Bem, depois, há narrativas e narrativas. Há narrativas que persistem, que têm esse efeito de continuidade, não é? De perenidade, que são aquelas que eu acabei de referir, e há outras que o Schiller se refere um pouco como o surgimento de epidemias, não é? Que têm, digamos, um máximo e depois decaem ao longo do tempo, não é? E que produzem os seus efeitos e que seria útil nós anteciparmos a elas. Mas isso também é um bocadinho como procurar a árvore certa no meio de uma floresta muito densa, não é? Porque não são só os economistas que vivem um bocadinho preocupados com esse tipo de situações. Por exemplo, os marketeers estão sempre à procura para quais são os sinais precoces de uma nova tendência, que é preciso ter visão periférica para descobrir quais são as tendências que moldarão os mercados. Os mercados, estamos a falar dos mercados dos produtos, não é? De bens e serviços. Sim. No futuro, portanto, e há empresas que investem centenas de milhões de dólares, milhares de milhões de dólares a tentar prever e a ver esses sinais que também não deixam de ser, em alguma medida, narrativas. Só que existe. Essas narrativas formam uma imensa cacofonia, não é? Portanto, e é preciso, digamos, estrear das mesmas aquilo que é o relevante, os sinais, não é? Que se tornam relevantes do ponto de vista da intervenção, tanto na esfera empresarial como na esfera económica.
De resto, acho que o livro alerta para essa necessidade, que pode haver mecanismos, e eu penso que aí o Big Data, não é? Será cada vez mais importante para nós anteciparmos o impacto de algumas histórias que ganham, digamos, um volume crescente e que acabam por influenciar a realidade. Se bem que, como dizia o Paulo, a questão da causalidade aqui é muito difícil de avaliar, não é? O que é que influencia o quê? Se é a realidade que vai influenciar a narrativa ou a narrativa que vai influenciar a realidade? Porque se calhar já existia qualquer coisa antes da narrativa que a tivesse originado, não é? Aqui entra aquela questão de ser um facto aleatório. Ele até fala disso precisamente durante o próprio livro, que as histórias se tornam virais, são essencialmente aleatórias, não é? A questão da viralidade é absolutamente fundamental, e aliás a comparação com a pandemia, os ingredientes das narrativas que tornam-nas mais apelativas do que outras, depende também do grau de tecnicismo, digamos. É muito mais fácil. Há pouco falávamos aqui, e o Henrique falava de histórias que são milenares, e que no fundo moldam as nossas sociedades. Nós temos os contos infantis, por exemplo, as clássicas, os contos e as fábulas, e todas elas são precisamente através dessas histórias. Eu estava a ler o livro e lembrei-me da fábula da cigarra e da formiga e do paralelo económico que ela tem, que ainda hoje é utilizado e vai sendo utilizado. É verdade. Quando se falava ali da frugalidade e do consumismo ostentatório, se quiserem, não é? Lembrei-me imediatamente dessa narrativa, que é uma história que nós contamos aos miúdos, que nós também já ouvimos dos nossos pais e por aí fora, e que no fundo transmite um bocadinho esse tipo de valores, não é? E lá está, e é uma das narrativas que está também no centro muitas vezes do debate económico e do debate político sobre políticas económicas, não é? Isso é curioso, Diz Henrique, não sei se ias dizer alguma coisa. Não, sem dúvida, estava a dizer que estou de acordo com o Paulo, como o Paulo estava a dizer, e estava a pensar até noutras coisas, sei lá, estava a pensar, por exemplo, naquelas histórias que nós acreditamos ou gostaríamos que fossem verdade, não é? E que lemos quando somos miúdos, que a Ilha do Tesouro, por exemplo, não é? Se descobre um tesouro fantástico, ou seja, todos nós temos alguma tendência, depois na transmutação dessas narrativas, da mutação genética dessas isso mesmo. Outras, como por exemplo o Bitcoin. Até que ponto a narrativa do Bitcoin não é aquela ideia de encontrar o tesouro, não é? E até que ponto é que isso não corresponde a um desejo infantil da nossa parte? E não serão precisamente esse tipo de ingredientes que fazem com que as narrativas tenham sucesso, como por exemplo a questão que estávamos a falar da narrativa religiosa, não é? Neste caso católica, cristã, que é da imortalidade da alma humana. Quer dizer, nós ainda hoje estamos um bocadinho convencidos, ainda que possamos ser agnósticos ou até ateus, que somos imortais, não é? Nunca estamos convencidos da nossa mortalidade, não nos queremos convencer disso. E, portanto, ou seja, há aspectos, como o Paulo estava a dizer, e muito bem, das narrativas, que se fundam muito no nosso imaginário, no nosso inconsciente, e que precisam de se fundar para poder ter sucesso. Por exemplo, a questão da Bitcoin tem ali um conjunto de ingredientes, não é? de twists, que são muito próprios da nossa infância. É verdade. Curioso. Deixa-me já agora, sobre o Bitcoin e sobre os tais ingredientes das narrativas, o facto de o criador do Bitcoin ser uma figura misteriosa, claro, desconhecida de alguma maneira, não confirmada nunca, o japonês cujo nome eu nunca decorei, porque é citado. Satoshi qualquer coisa. Satoshi Nakamoto. Nakamoto, é isso mesmo. Mas Paulo, eu acho isso um sinal da tua não parte, não teres decorado uma coisa dessas. É verdade, é improvável. É o que eu já me forcei 5 ou 6 vezes a tentar decorá-lo, portanto... Eu já desisti e aponto sempre. Não é verdade. Mas reparem, o mito em que ele se tornou ajuda a construir a fazer a narrativa viral. Isso mesmo. É um daqueles ingredientes. Há ali qualquer coisa de secreto, de misterioso, de mítico. De divino, até. Divino, uma pessoa que ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe se ele enriqueceu com a coisa, se não enriqueceu, se está vivo, se está morto de alguma maneira. Isso mesmo. Há uma suspeita de que seja ele, mas nem isso está confirmado, não é? É curioso, sim. E a Bitcoin, eu acho que a Bitcoin é das narrativas atuais, das mais poderosas, absolutamente.
Basta ver os milhares de milhões, os trillion que movimenta, já movimentou mais, mas na última década e meia, já enriqueceu muita gente e já levou muita gente também a dificuldades financeiras. Estou-me a lembrar de El Salvador, se não me engano, não é? Sim, adotou o Bitcoin, sim. E estão com problemas agora. E é aquilo que dizia o Henrique, de facto, a busca daquele tesouro. E é engraçado, eu acho que no Bitcoin nós conseguimos ver algumas tendências que também são muito antigas dos mercados. A forma como há uns pioneiros que vão entrando, depois a seguir entram outros, sempre à procura, obviamente, de ganhar dinheiro, não é? Sim. Muitas à vezes, custa dos que entram. À conta dos que entram, portanto, há aqui um esquema piramidal, claramente, não é? Eu espero que depois a malta, os adeptos do Bitcoin, vai haver muitas críticas a esta coisa do sistema piramidal e tudo, já não é novo. É normal. E depois, quando a história começa basicamente a espalhar-se quase por toda a gente, há muita gente a entrar, sem saber muito bem porquê. E porquê que estes entram? Porque viram outros entrar também. Isso mesmo. Eu, nos últimos 3, 4 anos, felizmente não muito agora recentemente, mas há 3, 4 anos, pessoas que eu conheço, pessoas próximas de mim, que estavam completamente fora daquilo que eram investimentos financeiros, bolsa, obrigações, o que quer que seja, e que investiram e colocaram algum dinheiro em Bitcoin. Pessoas completamente fora desse mundo, se quiserem, ou desse tipo de realidades, e que entraram, e muitos deles fizeram algum bom dinheiro no momento, naquela altura em que naquela altura, exato. E, aliás, acho que o Shiller também fala um pouco disso, dá alguns exemplos. Aquela máxima dos mercados, que se aplica sobretudo à Bolsa, não é? Que é quando nós entramos num táxi, eu acho que isto é muito nova-iorquino também. Exato. Quando nós entramos num táxi e a conversa do taxista é a comentar as ações que estão a subir e a descer, provavelmente está no momento de sairmos do mercado. É o momento em que está sobreaquecido, não é? Isso também é uma narrativa. Também. Absolutamente. E é uma narrativa, lá está, com o poder, não é? Tem uma personagem que todos conhecemos, eu acho que os taxistas também, coitados, tem esse... nisto, não é? Mas lá está o tal ingrediente da narrativa. Isto explica-me, este simples exemplo, ou esta simples metáfora, se quiserem, acaba por explicar um processo mais complexo a muita gente. Sim. Que é de facto quando já toda a gente, mesmo as pessoas menos atentas ao fenómeno, entram, significa que já houve muita gente a ganhar até ali. E portanto provavelmente os preços estão superaquecidos e estamos perante uma bolha, não é? E falaste da bolha e é isso mesmo, eu lembro-me de há uns anos alguns amigos e desconhecidos, mas conhecidos meus, que iam falando comigo sobre um jogo que se chamava mesmo isso, o jogo da bolha, o jogo da bola, portanto em que as pessoas iam entrando, tinham que, ou seja, havia uma narrativa em que pagavam juros mensais acima de 10%, eu conheci várias pessoas que acabaram por vender tudo o que tinham e até mesmo a investir tudo o que tinham de poupanças para poderem investir nisso. Portanto, as pessoas vão acreditando que agora é que é a minha vez e agora é que vai dar certo. Ou seja, não é? Quase que a história da banqueira do povo, não é? Havia aquela história Dona Branca, não é? Ou seja, a narrativa, anos 80, claro. E isto, apesar de todos esses problemas que existiram, e acho que vão continuar a existir, ou seja, as pessoas vão continuar a acreditar que é possível, agora, desta vez é mesmo a sério, e desta vez isto vai correr bem. Portanto, mas isso faz parte, vocês já falaram tudo, e há aqui quase que um framework, aliás, o Shiller ao longo do livro, acho que é numa parte do livro que fala mesmo de 7 proposições, né, para definir uma narrativa, para definir isso, e falam em narrativas rápidas ou lentas, grandes ou pequenas, a questão também de poder ser desconhecida, mas já existir, a questão de haver várias narrativas ao mesmo tempo, fala até em constelações, né? A questão do impacto económico, e depois a questão também, um fator que eu acho mais importante, que é a verdade. Ou seja, muitas vezes a narrativa até é falsa, né? Lança-se uma narrativa falsa, e depois a verdade é difícil de sobrepor-se a essa falsidade. Não é? E vocês, Paulo, neste caso, que trabalhas na rádio e em jornais, quer dizer, essa parte da notícia é muito difícil, não é? Porque desmontar uma falsidade é muito complicado. Não é? Sim, desmontar uma narrativa, lá está. Uma narrativa falsa, é isso. E aqui se calhar vamos entrar no termo narrativa que nós temos utilizado mais comumente, nomeadamente em Portugal nos últimos tempos, que é o tal sinónimo de ser uma explicação, uma das explicações de uma determinada realidade. Nós temos várias permanentemente em curso em Portugal,
sei lá, por exemplo, a narrativa da Troika continua em vigor e nós por estes dias continuamos. Quem tenha aterrado no país há 2 ou 3 anos para cá pode ficar, ouvindo aquilo que é o discurso político, pode ficar a dúvida sobre quem é que chamou, quem é que assinou, o que é que aconteceu na Troika, não é? Porque, Claramente. de facto, já apareceram narrativas alternativas, de alguma maneira, não é? Em relação aos factos. E, portanto, nós não encontramos, às vezes, uma verdade única. Bom, os factos são únicos e esses são indesmentíveis. Mas depois todos juntos, não é? Todos juntos lançar a dúvida. E muitas narrativas são colocadas precisamente por isso, para lançar a dúvida, para tornar de alguma forma duvidosa uma situação que podia ser clara e acontecimentos que podiam ser claros. É difícil, aliás, reparem, tu agora falavas, Vítor, na questão dos jornais e como é que os jornais lidam com estas coisas. O surgimento do fact-checking nos últimos tempos, que é um bocado um contrassenso, é suposto que a comunicação social desde sempre faça esse fact-checking e que verifique de factos, que comprova a sua veracidade ou não, e que transmita apenas aqueles que são verdadeiros. Mas isto é um fenómeno também que tem a ver, obviamente, com o surgimento das redes sociais. Hoje em dia todos somos, não direi jornalistas, mas todos contribuímos para o espaço público e todos temos essa hipótese, não é? E a viralidade das narrativas nos últimos tempos disparou, porque hoje em dia é muito fácil, como nós sabemos, é muito fácil que uma teoria qualquer, seja ela qual for, mais verdadeira, menos verdadeira, não interessa, que chegue a muita gente em pouco tempo e transformando-se quase numa verdade. E nós vemos isso, quer dizer, ultimamente, a questão das vacinas, a questão da pandemia, e portanto apareceram 50 explicações alternativas ou visões alternativas, teorias alternativas para a mesma coisa. E portanto os desafios hoje em dia são muito maiores para chegarmos àquilo que nós consideramos a verdade, de alguma maneira. A verdade é isso. Eu lembro-me sempre, quando estavas a falar das narrativas alternativas, eu lembro do sistema no futebol. Havia o sistema. A culpa é do sistema, não é? Não sei se recordam essa narrativa do sistema. Uma entidade mítica que está lá por trás, não é? E claro, não sabe como é que lá está. Se me permitem, é assim, um dos pontos para mim fundamentais do Schiller é que a certa altura a narrativa tem de facto um impacto tremendo na realidade. Na realidade, claro. Aliás, ele faz lá os cálculos do aparecimento de determinados livros e artigos e palavras, etc., que antecipam um determinado acontecimento. Não é? Pronto. Bem, isso significa que havia aqui algo na realidade, não é, que pudesse precipitar esse tipo de acontecimento. Ou seja, há aqui uma espécie de tipping point, ponto de viragem, não é? Que faz com que a narrativa ou ganhe eficácia ou ganhe alguma proeminência, mas depois se desvaneça sem se ter materializado propriamente numa consequência significativa. Não sei se estou a fazer... Sim, absolutamente. Aliás, é uma ideia, por exemplo, um prémio Nobel da Economia, não sei se já ouviram, se falaram ou não, o Thomas Schelling, que é o tipping point, que é o ponto de viragem, por exemplo, isso faz-nos, recordam, por exemplo, a Primavera Árabe. Sim. É uma coisa que se fala com muita frequência, é quando é que a China, não é, deixará de ser um regime autoritário, não é, e haverá uma revolução, portanto. Uma democracia, não é? Uma mudança ou qualquer coisa. Uma revolução, ou seja, o derrubar desse regime, que também é algo que está sempre à espera de um ponto de viragem que venha a ocorrer, mas é extremamente difícil de prever isso. É muito difícil. Quem é que conseguia prever a Primavera Árabe? É verdade, foram as redes sociais, como estava a dizer o Paulo, como estavas a dizer, que permitiram a construção dessa narrativa, sentimento de injustiça, de opressão, etc., que se precipitaram acontecimentos políticos tremendos ali no norte da África. Mas o que é que fez com que isso tivesse, não é, ganho uma materialidade efetiva e não passasse apenas de uma corrente de ar pelas redes sociais? Não sei se me estou a fazer entender. Sim, perfeitamente. Isso é fundamental, não é? Nós nunca sabemos quando é que estamos perante esse tipping point, portanto, o momento da viragem. O match point do diálogo, não é? A bola cai na rede e não se sabe quando é que ela vai cair, não é? Toca na tela, estás a dar um exemplo muito bom para nós que somos adeptos de ténis, não é? Por isso estás a ver. Eu gosto bastante. Exato, mas lá está, naquele momento há ali um segundo, ou uma fração de segundo em que nós não sabemos para que lado é que a bola vai cair. Isso. E eu acho que esse tipo de narrativas, lá está, isso tem a ver com a viralidade também.
Pois. E agora com a pandemia, que todos nós nos tornámos um bocadinho virologistas, não é? Percebemos um pouco isso. Tem a ver com o índice de transmissão, não é? Acredita que se o vírus vai acabar por morrer e desaparecer ou se vai continuar a multiplicar-se, depende da capacidade de contágio. Contágio, é isso mesmo. Não é? É absolutamente fundamental. Agora, nós nunca conseguimos, de facto, antes de estarmos nesse ponto de viragem, prever ou acertar sempre sobre o efeito duradouro que aquilo vai produzir. Isso é absolutamente fundamental. Já agora, sobre ainda as características das narrativas, na Primavera Árabe, também aí houve um elemento inicial e central que tornou a onda imparável, que foi o facto de, se não me engano, na Tunísia, um jovem se ter imolado pelo fogo. Pois, cá está um fator identitário quase, né? Simbólico, dramático, não é? O sacrifício pessoal, a angústia que isso representa de alguma maneira, e portanto foi isso que fez crescer. E às vezes são pequenos factos desses que não têm um efeito num dia ou numa semana depois, mas que perduram no tempo e que fazem a onda crescer, de alguma maneira. Isso mesmo. E aumenta a contagem. Sim. Isso, aliás, nós com a Ainda pandemia agora isso. Ainda agora no Irão, né? Precisamente. Claro. A rapariga curda, não é? Claro, que se tornam em símbolos de alguma maneira, não é? E são símbolos que são apropriados e seguidos por muita gente, de alguma maneira, que nós, de outra forma, não chegaríamos lá, de alguma maneira. Sim. Aquilo que transforma um fenómeno local e passageiro num fenómeno global e duradouro, de alguma maneira. Não é? E o Schiller, ao longo do livro, e agora centrando um bocadinho também mais no livro, vai falando sobre temas quase de forma recorrente. Aliás, já comentaram a Bitcoin, mas já também o tema da grande depressão, que ele aborda quase durante o livro todo. Portanto, a questão é quase transversal e até muitas vezes até tentando traduzir para aquilo que pode vir a seguir para nós agora, não é? Também, quase que no futuro poderá acontecer isto, quase que tentando antever o que é que pode acontecer nos loucos anos 20 do século XXI, não é? Um bocado uma replicação daquilo que aconteceu. E eu engraçado que há uma coisinha que eu gostei muito de ler, que é a parte que gostei, mas é triste, como é óbvio, mas é a questão da depressão, da grande depressão, que teve a ver quando ele comenta. Quando ele descreve o processo de algumas pessoas, até de comentários de pessoas sobre a crise, o que é que está a acontecer, que perderam a casa, que estão a pensar em mudar de casa porque não têm dinheiro, têm muita dívida, perderam tudo na bolsa. Portanto, coisas que aconteceram há 100 anos, não é? E que nós parece que estamos a viver os dias de hoje assim. E depois também falam muito da questão de usar as redes sociais, que na altura eram os jornais, não é? Que as pessoas escreviam os comentários com nicknames, não é? Já com essas... quase que no anonimato, e que as respostas surgiam passado umas semanas ou uns meses, não é? Porque agora, hoje em dia não, nós escrevemos um tweet, não é? Uma mensagem e logo instantaneamente estamos a responder. Mas esta noção eu achei muito, muito engraçado. E depois a questão e que eu há bocado também disse, da música, e porquê? Eu lembro de uma música que o Henrique sabe, eu adoro música, podia ser músico, mas não sou. Mas há uma música de uma banda que até tem alguma situação, não é assim, não é muito amada, mas que é os Dire Straits, que tem uma música que é o Telegraph Road, que é uma letra incrível, que eu acho que é uma narrativa fantástica sobre o desenvolvimento de uma sociedade, em que o homem chega sozinho a um deserto, a um sítio, depois monta uma cabana e monta a vila, a cidade, depois vêm os advogados, as igrejas, as leis, tudo, ou seja, cresce, há uma narrativa, quase um crescimento, e eu vejo um bocadinho a história económica dessa forma, não é? Que aparecem sempre alguns fatores que vão fazendo com que a ideia cresça, que nasce, que se execute, e é preciso alguém também que dê essa característica. E daí ele ter referido, e passando aqui também à parte das narrativas que ele considera como permanentes, né? Ele define algumas narrativas, nós já falámos, vocês já foram falando um pouco também sobre Bitcoin e sobre isso, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a frugalidade e o consumo excessivo. Porquê? Nós estamos num momento em que, Paulo, tu sabes, e nós temos falado muito sobre isto também, que a literacia financeira tem sido um tema recorrente também, tem sido uma narrativa nos últimos tempos, tem vindo a crescer, não é? Não sei se calhar poderá crescer ainda mais, espero que sim,
mas tem sido o tema do momento, se calhar até em termos dos últimos meses. E esta noção entre a frugalidade e o consumo excessivo, eu acho que é importante porque vai muito debater aquilo que nós já falamos aqui também no podcast sobre o FIRE, que é o movimento digamos, de sermos independentes financeiramente, né, e reformarmos mais cedo, temos liberdade financeira. Tu até fizeste um programa com a Casa de Investimentos, né? Por isso esses temas foram muito falados sobre isso. Parar o futuro e a reforma. Para o futuro, a reforma. E depois o consumo excessivo. Nós vivemos em uma sociedade quase que com dois caminhos, não é? Ou a frugalidade extrema, não é? Em que poupamos muito, ou então o consumimos excessivo. Eu acho que isto é uma narrativa que vai estar aqui. Não acham isso? O que é que vocês acham? Henrique, avanças ou avanças eu? Avança tu, depois falo eu. Não, sem dúvida, eu acho que essa é das narrativas opostas, digamos, ou então um caminho versus o outro que esteve presente, e aliás o Chile introduz isso a propósito da Grande Depressão, precisamente, portanto há quase 100 anos, e que continua presente de uma forma muito, muito firme entre nós e mesmo na nossa realidade económica e política. Basta lembrarmos, por exemplo, das discussões na União Europeia e na zona euro, entre o norte da Europa e o sul da Europa. Tem um pouco muitas posições políticas, muitas explicações porque é que no sul da Europa os países têm finanças públicas mais fracas. Vamos expor isto com eufemismos, de alguma maneira. Têm finanças públicas mais fracas, não é? E o norte da Europa que será mais frugal. Aliás, agora há o grupo dos países frugais mesmo, euro, não é? Isso mesmo. Estamos a falar da Holanda, da Alemanha, da Áustria, da Finlândia, são basicamente esses. E o que mostra muito bem que essa narrativa continua muito presente, continua a dominar, de alguma forma, políticas públicas, continua a dominar debate político e ideológico sobre duas formas de estar, de alguma maneira, que podem não ser, na realidade, depois tão extremadas assim, porque isto depois são as tais representações da realidade que, como sempre, são caricaturadas, e as caricaturas, nós sabemos, exageram sempre em traços característicos, e portanto, se nós tirarmos depois estes exageros, não são dois caminhos assim tão opostos. Mas o equilíbrio, não é? É permanente, sem dúvida. Essa narrativa é permanente. E eu acho que ela agora está mais ainda em cima da mesa, por todo o tema das alterações climáticas, do consumo responsável, do consumo de recursos naturais. Tudo isso nos devia levar, e está a levar, acho eu, muita gente a ter, de alguma forma, um consumo mais consciencioso, e nem tem a ver com o impacto financeiro desse consumo, se temos ou não capacidade para o sustentar, mas tem a ver com o impacto ambiental. E até que ponto é que eu... claro, sei lá, o casaco já não gosto, vai fora, mas porque é que eu não coloco uma economia circular, não é? Economia circular, sem dúvida, não é? E que tem a ver um bocadinho com outra forma de estar na vida, que eu acho que gerações mais novas agora provavelmente estão mais atentas a isso. Também tem a ver um bocadinho com os ciclos de desenvolvimento das sociedades e das economias. É isso. Não é? Porque nós não podemos pedir isso provavelmente a países que são pobres ainda, que são emergentes e que estão eles agora, provavelmente em termos sociais, a ter acesso a um conforto que nós, de alguma maneira, em Portugal e na Europa já temos, porque já adquirimos nas últimas décadas, não é? Até que ponto é que vamos agora exigir que eles tenham o mesmo cuidado ambiental que nós temos? Que nós, que se calhar, temos 2 ou 3 televisores em casa e eles só querem chegar ao segundo, não é? Provavelmente. Têm direito a isso, provavelmente, não é? Mas eu acho que essa dicotomia está presente e vai continuar a estar, estará sob vários pretextos, sem dúvida. Sim. Tu, Henrique, o que achas? Essa questão da ostentação e da frugalidade, não é? Ainda há pouco o Paulo, não é, referia-se à questão da fábula e da formiga e da cigarra. Isso, verdade. Por um lado. Por outro lado, esta dicotomia também que o Paulo referiu relativamente aos países do norte da Europa e aos países do sul, não é? Os infames PIGs, não é? Exatamente. Tem muito a ver também com questões
culturais, porque esses países do norte são calvinistas, luteranistas, não é? E portanto acham que a gratificação imediata, não é, daquilo que são os desejos, as necessidades, sobretudo os desejos, Sim. é algo que tem consequências, não é? Pecaminosas, e nós não pensamos tanto por aí, não é? Muitas vezes também... Mais impulsivos, mais emotivos, não é? Somos... Eu diria que é uma questão, lá está, do princípio da realidade e do princípio do prazer, não é? Quer dizer, se calhar nós, os mediterrâneos, somos mais, a propósito, somos mais propensos ao prazer, e bem, se calhar ainda bem, há um certo hedonismo. Não vejo isso necessariamente como Claro, de qualquer maneira também mais uma vez... Henrique, é que temos de estar cientes das consequências disso tudo. Exato. Temos. Eu estou aqui a dizer um bocadinho, Claro. cara, a minha opinião, não é como... É como economista, de facto. Acho que tem que se fazer uma gestão inteligente daquilo que é o ciclo de vida de uma pessoa, porque nós sabemos que temos digamos, um intervalo de tempo em que podemos ganhar dinheiro, isto falando de uma forma muito prosaica, não é? Portanto, gerar rendimentos, e que haverá um dia, não é, que não teremos a mesma capacidade de os gerar, e portanto convém fazer aqui uma gestão prudente desses recursos adicionais que nós somos capazes de gerar durante a nossa vida ativa, para depois podermos ter uma vida mais confortável após a reforma. E de alguma forma também isso pode ser visto à escala de uma nação, porque o que é incontroverso do ponto de vista económico é que, se nós optarmos hoje apenas por por produzir bens de consumo em detrimento de bens de investimento, a nossa capacidade de expansão, agora vou dizer aqui um palavrão, da fronteira de possibilidades de produção, vem reduzida, ou seja, tu, para poderes consumir mais amanhã, tens que investir mais hoje. Sem dúvida. E ao investir mais hoje, tens que consumir menos hoje. E, portanto, tens que ser mais formiga hoje para poder ser mais cigarro amanhã. E há aqui uma coisa que está aqui implícita, que é a questão da taxa de atualização, a taxa de preferência temporal. Porque se calhar Sim. Algumas pessoas têm uma maior preferência pelo presente, pela gratificação imediata, o que não deixa de ser legítimo, e outras não. Outras preferem fazer determinado tipo de sacrifícios, quando digo outras, digo nações, pessoas, etc., para que depois num futuro possam ter um nível de conforto, um nível de produtividade superior. Sim. Não sei que do ponto de vista económico faz sentido, faz todo sentido, macroeconómico faz todo sentido a fábula da cigarra e da formiga. De facto, um país que se quer ter um crescimento económico sustentado ao longo do tempo tem de facto de fazer alguns trade-offs, é indiscutível, mas também acho que tem que ser acho que também às vezes nós nos esquecemos um bocadinho disso na economia, que é sermos criativos. Muitas vezes nós reduzimos, lá está, a questão à fronteira de possibilidades de produção, aos trade-offs entre bens de consumo e bens de investimento, e acho que isso o livro também, de alguma forma, mexeu um pouco comigo, porque nós anteciparmos determinadas coisas que vão acontecer, não é? Pode gerar riqueza, pode gerar bem-estar, sem necessariamente estar a obrigar a fazer trade-offs hoje. Ou seja, a criatividade, a imaginação, a lógica podem ser ativos tão ou mais importantes do que as consequências da fábula da cigarra e da formiga, por exemplo. Mas isso, pronto, aí está. Mas aí temos de ter capacidade de mudança também, não é? E de alteração e de mutação da narrativa. É isso, por exemplo, alguns grandes biólogos modernos, como o Maynard Smith, outros teóricos, por exemplo, o Anderson, etc., defendem. É isso mesmo, é que se tu queres ter uma estratégia vencedora, tu não podes, e o Michael Porter, o próprio Michael Porter, não podes apenas cingir-te, não é, a um conjunto de coisas mecanicistas, não é? Quer dizer, tens que poupar hoje para poderes gastar mais amanhã. Se calhar tens que ter uma forma mais criativa, mais elástica de abordar a vida, porque a criatividade, a imaginação, é aquilo que de facto, se nós pensarmos, também de alguma forma isso está por trás dos modelos de crescimento económico, sobretudo que justifica o crescimento económico de longo prazo, está por trás do crescimento do progresso tecnológico, que é a capacidade de nós pensarmos um pouco além, não é, daquilo que são os esquemas mecânicos do dia-a-dia. Claro. Eu acho que entra a narrativa dos 4 dias. Acho que isso é insubstituível. Aliás, a narrativa dos 4 dias,
Eu acho que essa vai ser uma das narrativas do futuro. Aliás, na nossa troca de mails com alguns temas para esta nossa conversa, Vítor, tu apontaste narrativas, são as narrativas que podem moldar o nosso futuro próximo. Eu acho que a narrativa ócio versus trabalho, isto é, tempo livre, a gestão do nosso tempo, entre trabalho e lazer, ou trabalho pessoal, ou tempo pessoal, se quiserem, eu acho que já começa a dominar e vai dominar ainda mais. Acho que nós vamos estar a discutir nos próximos tempos, anos, e é uma boa discussão, sem dúvida, não é? Temos que ter, obviamente, um pendor social, um pendor pessoal e um pendor económico, por causa daquilo que o Henrique dizia agora. Nós, se separarmos hoje, viver daquilo que temos hoje, se calhar conseguimos aguentar durante algum tempo, mas estamos a pôr em causa aquilo que é o futuro. E eu acho que a semana dos 4 dias, mais basicamente o impulso que isso pode dar a alguns setores, algumas indústrias de lazer, por exemplo, de turismo, entretenimento, não é? Porque nós temos que fazer sempre alguma coisa com o tempo. Esta coisa do não fazer nada quase não existe. Não existe. Nós estamos sempre a fazer nem que seja a dormir, não é? Isso. Nós estamos sempre a fazer alguma coisa. Vamos ao cinema, podemos estar aqui em casa a ver uma série. A gravar um podcast. A gravar um podcast, mas estamos a fazer economia, de alguma maneira, não é? Isso. Estamos a gerar qualquer coisa, estamos a consumir. Consumir é também um ato económico, é aquilo que todos praticamos, não é? Estamos a gerar empregos de alguma maneira também, e a gerar negócio para outras empresas. E eu acho que esse balanço entre trabalho, se quiserem, tempo de trabalho e tempo extra-trabalho, tempo de lazer, se quisermos, eu acho que vai ser das grandes discussões do futuro. Aliás, olhando para trás também, nós, semana dos 7 dias, a semana dos 5 dias, não é uma conquista assim tão recente, não é? E as 40 horas de trabalho, que se a gente for ver o que é que se passou desde do início da Revolução Industrial, a semana tinha 70 e tal horas de trabalho, quer dizer, isso tem sido sempre um debate, não é? Quer dizer, mas eu acho que recentemente é uma conquista da humanidade, sem dúvida nenhuma. Sim. E temos que avançar por aí, não é? Porque eu lembro-me de um paper do Keynes que era The Economic Possibilities for Our Grandchildren, acho que é assim. Exatamente. Que falava há quase 100 anos, eu julgo que ele é de 1930 ou 29, não sei. Sim, no início do século XX. E ele falava disso, ou seja, que nós no futuro vamos poder trabalhar menos, viver mais dos rendimentos, não é? Temos mais tempo para passar com os nossos filhos, com os nossos netos. E eu não vejo isso assim, não é? Nós estamos completamente ao contrário, mas se calhar no futuro a tal narrativa se calhar vem mesmo com calma, não foi em 100 anos, mas será em 150 ou em 200. Mas eu acho que hoje já trabalhamos em média menos do que trabalhávamos nessa altura. Sem dúvida, claro, claramente. Semana das 40 horas, das 35 horas e por aí fora. Isto terá que ter um limite de alguma maneira. E eu acho que isso vai sendo possível também com algum equilíbrio, porque há ganhos de produtividade e a tecnologia ajuda-nos de facto a fazer muitas tarefas de uma forma muito mais rápida do que fazíamos há 20, 30, 40 ou 100 anos, como é evidente, não é? Portanto, a evolução tecnológica ajuda-nos, de facto, a otimizar o nosso tempo, de alguma maneira. Sei lá, que a máquina de lavar que está ali na cozinha, poupa-me, por cada ciclo de lavagem, poupa-me 1h30 do meu tempo que me liberta para fazer outra coisa. Graças à evolução tecnológica e depois do trabalho, nós também sabemos disso. Sim, isso, estás a falar disso, estou-me a lembrar de uma das narrativas que ele acha que é permanente, que é a questão do pânico do desemprego. Permanente, essa. Da substituição das máquinas, não é? da tecnologia. Basta recuar e ler os relatos da Revolução Industrial. Exato. E do pânico que houve quando se substituiu a força braçal por máquinas, não é? Aquele filme do Charles Chaplin, não é? Exatamente. Tempos modernos, não é? Aquelas tarefas mecânicas. Lá está, essa é uma narrativa permanente. O medo do desemprego desemprego em massa, porque as pessoas vão sendo substituídas por máquinas. Nós já passámos por isto várias vezes na história, desde a Revolução Industrial, a introdução do automóvel depois, e do comboio, do automóvel, e a revolução dos computadores tecnológica, mais recentemente, não é? Que, portanto, houve aqui vários passos e várias eras, vários ciclos, e o que nós temos verificado é que, de facto, apesar de sermos todos muito mais, a população mundial continua a aumentar, crescer, não necessariamente em Portugal, infelizmente, mas
mas no mundo, É verdade. e não há propriamente fileiras de desemprego massivas, quer dizer, o desemprego vai subir e descendo, obviamente, ao sabor mais dos ciclos económicos, que continuam a ser regulares, do que propriamente pelo impacto da tecnologia. Eu acredito que a tecnologia serve sobretudo para libertar as pessoas para outro tipo de tarefas, eventualmente mais criativas, que tenham a ver mais com a emoção. E para outras necessidades e desejos, vamos chatas, não é? Sim. Ninguém gosta de agrafar folhas permanentemente. Há máquinas que fazem isso e por aí fora. Sim, eu estou-me a lembrar de um podcast que gravamos com o Miguel Faria Castro, que foi sobre o livro The Great Demographic Reversal, precisamente em que há uma tendência e esse medo das alterações da demografia, nós estamos cada vez mais velhos, a população está a envelhecer e a necessidade também de arranjar outras coisas para fazer. E surgiu a parte da saúde, nós vamos necessitar de muito mais empregos na saúde. Já estamos a ver agora o nosso sistema nacional de saúde passar por esta fase que é terrível, mas não é só cá, né? Estamos a ver ainda hoje ouvi do UK, julgo que até foi na Rádio Observador. Foi na Rádio Observador, o Carlos Lopes de Trabalho que pegou nesse tema hoje de manhã. É verdade. Com relatos no Guardian sobre que podiam ser relatos enfim, de utentes em Portugal, a queixarem-se da qualidade. Precisamente. Portanto, o setor da saúde vai precisar de muito mais gente para tratar das pessoas, né? E, portanto, se houver poupança tecnológica de empregos em algum sítio, certamente teremos que realocar para outra área, não é? Essa capacidade de mudar e de adaptação. Aí está, mas é uma das narrativas, sim, que também acho que vai permanecer. Esta também e as bolhas dos mercados, não é? Portanto, nós estamos sujeitos isso é eterno, as bolhas dos mercados. Enquanto houver mercados, há de haver bolhas, não é? Não, isso é eterno, as bolhas dos mercados é eterno, quer dizer, nós passamos a vida a discutir em todos os momentos, neste momento temos uma bolha no imobiliário, nas ações não, porque as ações caíram agora em 2022, tiveram um ajustamento muito forte, por causa da conjuntura económica, da guerra, da inflação e por aí fora, e portanto se havia bolha, ela de alguma forma, não direi que rebentou, ainda bem que não rebentou, mas de alguma forma diminuiu. Sim, se calhar não rebentou como nós estamos habituados, não é? Alguns crashes que existiram, não é? Mas, por exemplo, nas obrigações, eu considero que foi um ano horrível, não é? Foi talvez dos piores anos dos últimos 100, como disse várias vezes até alguns jornalistas. Portanto, sim, a bolha aconteceu, de facto, e rebentou. Agora, nós temos sempre, e recuando um pouco no tempo, a última bolha de que me recordo que rebentou com o estrondo foi a bolha das .com na viragem do século. 2000, sim. Lá está. E uma bolha que teve uma forte narrativa na origem, a criação da bolha, não é? É verdade. De facto, aquelas empresas muitas delas de facto tornaram-se gigantes e são hoje gigantes. Sim, a Amazon é um exemplo, não é? Que surgiu a Amazon, o Facebook. Não existia na altura. Não existia na altura, mas a Amazon sim, foi daquelas que caiu imenso. Exato, mas eu lembro-me na altura, e agora já não conheço, enfim, já não me recordo de factos concretos, mas empresas que tinham meio ano, um ano, que acabavam em .com, o nome, e valiam mais do que a Opel e a Toyota e a Volkswagen juntas. Paulo, isto aconteceu recentemente com algumas empresas que mudaram de nome para Block qualquer coisa, ou Chain qualquer coisa, e os títulos que subiam só por causa dessa mudança de nome. Não é? O que é impressionante e é assustador ao mesmo tempo, não é? Eu acho que essas coisas são absolutamente assustadoras. Como é que tanta gente, de alguma maneira, não é, se deixa convencer de alguma maneira, ou entra na onda com uma sustentação absolutamente frágil. A realidade é muito frágil e isso na bolha das .com nós assistimos a isso. E agora eu acho que o blockchain tem um pouco disso também não é? Mas como é que de facto estas narrativas entram um bocado como faca e manteiga no verão, por aí dentro, não é? E levam tanta gente atrás. Ao mesmo tempo é assustador, o que dá bem nota da fragilidade também de uma série de construções que nós temos. Sim. E eu acho que aqui a questão da psicologia de massas talvez ajude, não é? A explicar um pouco isso, não é? O que é que leva pessoas a acreditar? É o vizinho, é o colega, já são 3 ou 4 pessoas à volta que fazem isto, não é? Eu também tenho que fazer. Não é? Sabes, há uma expressão inglesa, é o FOMO, Fear of Missing Out.
Exatamente. Eu tenho que estar nisto, porque vou ganhar dinheiro, porque aquele ganhou, o outro ganhou também, e portanto isto ao longo de algumas semanas depois, isso é engraçado. Outra questão interessante que eu acho, e isso tem a ver um bocadinho com os mercados e com os jornais e com a forma como estas coisas todas são relatadas. E que também, no fundo, dá origem à construção de muitas narrativas, que é a necessidade que nós temos permanentemente de arranjar uma explicação, de justificar alguma coisa que aconteceu. Sem dúvida. E se eu ler um jornal amanhã, não sei se o mercado hoje, vamos imaginar que o mercado hoje, as ações subiram 2%, que é uma subida, enfim. Até está a cair, mas pronto, mas sim. Bem, ok, vamos imaginar, caiu, não interessa. Sim. Eu vou ler 3 ou 4 analistas num jornal que me vão explicar porque é que aquilo aconteceu. Bom, foi tomada de mais-valias, foi porque houve um comentário da Fed norte-americana que levou a não sei o quê, e isso ajuda a criar narrativas. Sem dúvida. A narrativa do ouro, valor refúgio, do dólar, valor refúgio, tudo isso são explicações que muitas vezes, quem é que sabe porque é que o mercado subiu 2% ou caiu 2% num dia? Paulo, isso é a minha luta diária. Não é? No meu trabalho é a minha luta diária. Falam-me os clientes a perguntar, então porque é que o mercado está a cair hoje? Há alguns que tenho já mais à vontade e às vezes sou um amigo, não é? Digo, olha, o mercado vai flutuar ou está a flutuar, como diria, é uma expressão que a flutuar. É isso, nós temos, nós para nosso conforto temos que ter a explicação de quase tudo. Em detalhe. Isso é como explicar porque é que hoje fizeram 18 graus ou 17 graus, não faço ideia, porque ninguém consegue explicar. Se calhar, olhando para uma tendência longa, nós aí conseguimos ter tendência, conseguimos ter uma explicação. Atenção, que em média as temperaturas agora estão a subir, há eventos extremos ou tudo. Mas não é, quer dizer, nenhum meteorologista vai conseguir explicar porque é que hoje a temperatura chegou em Lisboa aos 17,8 graus. Estou a inventar, obviamente, mas não é? Mas eles se calhar conseguem explicar porque é que nos últimos 10 anos a temperatura média aumentou 2 décimas ou 3 décimas, não é? E nós nos mercados estamos muito presos ao dia-a-dia e à evolução naquela manhã, naquela sessão, e temos tendência a arranjar sempre narrativas que expliquem isso. E essas narrativas depois tornam-se quase verdades para muita gente. É verdade. Não é? Tipo, se os mercados caem, o dólar vai subir porque é valor refúgio e o ouro vai atrás. Já me aconteceu de ouvir pessoas que estão a trabalhar e estão a fazer aquilo que é a vida deles, e logicamente, mas a justificar que o petróleo hoje subiu porque a OPEC resolveu baixar os níveis de estoques e amanhã o petróleo desce porque a OPEC resolveu baixar os níveis de estoques. A mesma justificação para duas situações que são diferentes. Torna-se um bocadinho complicado, não é? E as pessoas ficam confusas e acontece muito isso. Sem dúvida. E o dia a dia, depois está, como disseste há bocado e disseste muito bem, são influenciadas pelo vizinho, pelos amigos, ou seja, pelo influencer, não é? E eu costumo dizer muitas vezes isto, o Henrique já deve estar farto de me ouvir dizer isto, cada carteira é única, né? E as pessoas deviam olhar para aquilo que pretendem, aquilo que é o nosso perfil, o nosso objetivo, a nossa tolerância ao risco, e não sobre aquilo que o outro está a fazer. Não é? Eu, se tenho uma carteira A, não vai ser igual à do Henrique ou à tua, Paulo, porque quer dizer, somos totalmente diferentes, e há esta situação de narrativa de tentamos ser iguais, não é? Tentamos, digamos, e voltamos ao início, se calhar como falámos há bocado, de ostentação, que é tentar ser iguais aos outros. Nós temos que demonstrar perante os outros que temos isto, que temos aquilo, ou que temos sucesso, não é? Temos sucesso, e pronto, e sempre é assim. E a dificuldade que nós temos em de facto não ter uma explicação imediata e plausível para qualquer coisa que acontece. Nós não conseguimos viver não é na incerteza sequer, é no desconhecimento, na alguma ignorância, porque é que as coisas acontecem. E às vezes não há explicações para isso, não há explicações racionais ou lógicas, não é? Para coisas que acontecem na economia. Porque é que o mercado caiu? Olha, porque houve mais pessoas a vender do que a comprar, provavelmente. Porque é que houve mais pessoas a vender do que a comprar? Não sei, porque acordaram mais bem dispostas, mais mal dispostas outro, não é? Paulo, isso é importantíssimo. O ruído, Daniel Kahneman, não é? Aliás, os Estados Unidos que fazem estudos para tudo e mais alguma coisa, vocês devem conhecer isso muito melhor do que eu, há estudos académicos sobre a relação do clube A ao clube B que ganha a liga de futebol e o impacto que isso tem no mercado de capitais. Sem dúvida. Não é? O entusiasmo das pessoas, a boa disposição, isso muitas vezes... A própria vezes... música influencia. Tu ouviste É isso, lá está, aqui voltamos sempre à velha questão, a economia e os mercados e essa coisa é feita por pessoas, as pessoas agem de acordo com a informação que têm, que muitas vezes é assimétrica, não é? Sim. Ou então avaliam a informação de forma diferente, só por causa disso é que há negócios, não é? Exato. Sempre que alguém vende uma ação a outra àquele preço, é porque uns têm a expectativa de que ela suba e o outro
que ela deixa. Ela deixa, senão ficava com ela, como é evidente, não é? E, portanto, nós temos sempre isto é feito por pessoas, que torna tudo muito mais complicado na economia, que têm expectativas, que são otimistas, que são pessimistas, que há dias em que estão chateadas, chatearam-se com a mulher, com o marido ou com os filhos, mil e uma coisas, não é? E vão às compras, agora está na moda o revenge spending, depois da pandemia, não é? Tivemos 2 anos em casa e agora vamos todos gastar dinheiro e sair e passar as coisas para fora e não sei o quê. Exatamente. Isto 100 pessoas, eu costumo dizer, isto 100 pessoas era tudo muito mais fácil. Essa é boa, muito bem. Não, mas a questão, tu falaste de vários aspectos importantíssimos e eu fixei aqui um ou outro que é a relação que tem a ver com o medo, né? Aliás, o Schiller também aborda isso ao longo do livro, que é o medo. E muitas vezes nas decisões de investimento, e mesmo decisões económicas, de poupança, ou de investir, ou de comprar, ou de gastar, ou de poupar, o que seja, muitas vezes falamos do conhecimento, que a literacia é importante, e sem dúvida que é, não põe isso em causa. Mas após o conhecimento há um fator que é importantíssimo, que é a confiança. E se as pessoas não sentirem confiança, né, de investir, ou de poupar, ou de comprar, ou por aí fora, aí pode-se criar uma narrativa negativa ou positiva, né? Depende. Acho que a confiança é um fator muito importante, aliás, nós sabemos isso. Aliás, recentemente com um livro que saiu também, recente, sobre o governador, né, sobre a questão do Banif, vimos isto, a questão de uma mensagem que passou no rodapé, o que é que provocou, né, Portanto, isto é de facto importantíssimo. Olha, para terminar, só um último assunto que gostava de abordar, já falámos um bocado sobre ele, sobre a Bitcoin, gostava também de ver aqui a questão do ouro. Porquê é que o ouro tem? Não é, porque a narrativa do ouro também é milenar, não é? Também já é sempre. A narrativa do ouro é milenar e basicamente o ouro foi a primeira moeda, se quisermos, o primeiro padrão de termo de troca, não é? Porque antigamente trocavam-se bens diretamente ou serviços, não é? E portanto encontrou-se aquele padrão, de alguma maneira, uma unidade de medida. Eu acho que isso é um resquício histórico, porque hoje em dia o ouro serve para quê? Serve para fazer joias, de alguma maneira, não tem uma utilidade sequer económica como tem outros metais. Tem algum uso industrial, Pois, exato. Sim. É um bom condutor. Exato. Mas não vale, obviamente não reflete o valor que nós lhe atribuímos, de certeza. Olha, uma das coisas que eu não sabia, desculpa, diz. Mas também não é só o ouro e os diamantes, já agora. Também. O diamante, pois é a questão do luxo, o diamante, é tal coisa da ostentação, penso eu. É isso. Não é? A valorização que nós damos, porque quem tem um diamante, quem compra um anel ou um colar de diamantes, é rico. Ou pode pagá-lo. Não sei se terá a ver com isso. O ouro, tens razão, Henrique, tem características enquanto metal, como é evidente, não é? Que são duas. Mas se calhar em termos económicos encontramos hoje 10 ou 15 metais que são muito mais essenciais, ou se calhar até mais para a nossa economia do que o ouro, não é? Eu não sou da matéria, mas... Paulo, eu ia dar uma explicação, eu nunca li isto em lado nenhum, mas apeteceu-me dar. Sim, não vais nada, nunca é asneira. Isto é um gajo. Paulo, o gajo ainda não é preso por dizer asneiras neste país. Asneiras não é asneiras literalmente. Não é calão, é dizer coisas que podem não estar certas. O ouro, pá, tem uma cor muito parecida com o sol, estás a ver? Tem aquele brilho. Não sei se de alguma maneira isso não nos inspirará qualquer sentimento de confiança quase que está na nossa gene, né? Nos nossos genes, quase. Né? Mas eu acho que a história, o sucesso do ouro é o sucesso de uma narrativa. E a narrativa é: o ouro é um valor refúgio, ponto. Então eu quando há incerteza de alguma forma, primeiro, quer dizer, a transação de ouro é feita por quem? Por investidores institucionais, basicamente. Claro. Ninguém vai comprar ouro como compra um apartamento se tem dinheiro para investir nisso, ou compra umas obrigações, ou faz um PPR, ou uma coisa qualquer, não é? E eu acho que é a narrativa. Todos os dias lemos nos jornais: o ouro subiu porque é o valor refúgio, os investidores saíram do dólar e das obrigações e das ações e compraram ouro, e portanto é uma convenção. Convencionam-se que o ouro tem essa função, continuamos a acreditar nisso, enquanto os mercados acreditarem, é o ouro, podiam ser notas muito boas. Não sei se vocês têm ideia, mas há muita gente que ainda hoje pega no seu dinheiro e vai comprar pequenas barras de ouro. De ouro, é verdade. Se calhar mais em 2009, 2010, 2011, aquela crise. Não. Mas eu sei que agora também. Sim, agora também, sim. Não.
Há a tradição da Libra de Ouro, que se oferece às crianças. Sim, isso a tudo. Libra de Ouro. Mas eu acho que isso é mais um adorno do que propriamente tipo, olha, tens aqui, vou comprar isto porque é uma reserva de valor, É isso mesmo. tem algum Sim, valor para daqui a sim. alguns Sabes, anos. é engraçado que no livro ele faz um comentário sobre isto, até cita o Ben Bernanke, uma entrevista que ele terá tido não sei se foi na casa não sei, perante alguns senadores ou algo assim do género, em que perguntou porque é que a Fed tinha ouro e não diamantes. E ele respondeu de uma forma muito... Porque é tradição É isso. de ter ouro. É o que o Paulo diz, é uma convenção. Não convenção. Convencionou-se. Mas a reserva, Mas o também Banco todo o Central, sistema, não, todo o sistema financeiro está erigido sobre uma convenção. mas olhem, o Banco Central do Canadá, não sei se é o Royal Bank of Canada, não sei se estou a dizer alguma asneira, não tem ouro. E sobrevive. E sobrevive. A Nós moeda temos fiduciária, não é? Olha, nós temos bastante em Portugal. O Banco de Portugal tem reservas de ouro Muito. Sim, financiais. sim. Bem. E aliás, o Museu do Dinheiro do Banco de Portugal, em Lisboa, ali junto à sede do Banco de Portugal, um dos pontos fortes do museu é precisamente uma barra de ouro real que está lá, está devidamente amarrada lá, não é? E que nós podemos pegar nela para perceber o peso e tudo. E, portanto, mais uma vez, olha, isto também faz parte da narrativa, não é? É verdade. Porque há montes de crianças que vão lá e vão visitar o Museu do Dinheiro e aprendem que o ouro é importante, não é? Exatamente, o ouro é importante e, portanto, isto é uma narrativa, claramente, a tal convenção que vai passando de geração para geração. Se alguém um dia destes decidir, mas lá está, não pode ser alguém isoladamente, tinha que ser os bancos centrais, de alguma maneira. Sim. Disseram, olhem, o ouro, esqueçam lá isso do ouro, isso é uma história antiga, isso era um desastre. vamos começar a vender. Bem, e se no dia seguinte o ouro cai por aí abaixo, lá são as reservas todas. É melhor não darmos ideias. E a moeda, se calhar, deixava também, perdia bastante. Não é? A moeda, que não está ligada ao ouro, ainda assim, tem um valor fiduciário. Já esteve. Mas já esteve. Antigamente é que tinha que haver as reservas de ouro correspondentes à emissão da moeda, isso já lá vai. A moeda é mais uma convenção, não é? Porque é que um pedaço de papel que eu tenho aqui na carteira vale 5 euros. Sim. Isso acabou em 1971 com o Nixon. Exato. O padrão ouro. E havia também o bimetalismo, né, que também aprendi no livro, que não sabia. Exatamente. Com a prata e com o ouro. Né? Sim, é interessante. E eu Aliás, acho que foi o que deu origem à admissão à admissão, não. É o facto de ele ter sido demitido, o Santana Lopes, que é a lei de Gresham. A má moeda expulsava a moeda. Exatamente. Isso é outra narrativa. Exato. Lá está, mais uma Lá narrativa. está uma narrativa importada da economia à política. Lembras-te, Paulo, não é? Com o Cavaco Silva escreve aquele artigo assassino. O artigo de Cavaco Silva no Há moedas. Será que vamos ter outro artigo do género brevemente? Não. Outra narrativa. Exato. Não, vamos falar de assuntos sérios. Isto é um assunto sério, não é? Sim, mas é isso. O Santana Lopes, imagino que tenha sido um assunto bastante sério. É verdade. Claro. Não, mas é isso. E houve um governo que caiu e houve eleições à conta disso, de alguma maneira. Não é? E à conta disso foi um senhor chamado Sócrates. Sem dúvida. Portanto, mudou o curso do país, de alguma maneira, não é? Eu não sei se foi da má moeda, não. Ainda veio a seguir pior moeda. Sim, exato, pelo menos soubemos disso depois. Soubemos disso depois, esta questão. Então é essa. Claro. Bem, para terminarmos, eu lancei o desafio de termos aqui uma narrativa que esperamos para o futuro. O Paulo já deu a sua ideia. Já me antecipei, não sei se tenho aqui mais alguma apontada. Não, mas é o trabalho. Não, há outra ainda que eu posso referir rapidamente, também estamos a chegar ao fim do nosso tempo. É mesmo isso. O trabalho versus ócio, eu acho que essa discussão vai durar, mas eu acho que há outra que está aí que vai continuar, que é a globalização, o fim ou não, o recuo ou não da globalização, vantagens e inconvenientes. Eu acho também, enfim, que a evolução das sociedades é um bocadinho como movimentos pendulares, não é? Isso. Nós tivemos nas últimas décadas um movimento muito forte a favor da globalização e eu acho que o pêndulo chegou a um extremo e agora vai recuando de alguma maneira, porque eu acho que a globalização hoje é capaz de ser inferior à que tínhamos há 5 ou 6 anos ou há 10, não é? Porque a questão da guerra agora na Ucrânia... Aliás, houve uma frase, acho que foi a economista que há quase um ano, quando a guerra apareceu, a invasão da Ucrânia, que eu acho que resume muito bem a posição da Europa nas últimas décadas, que é, deixa eu ver se eu me lembro, a Europa nas últimas décadas fez o outsourcing da produção industrial à China, fez o outsourcing da defesa aos Estados Unidos, fez o outsourcing da energia à Rússia. E agora está a pagar basicamente a fatura desse outsourcing.
e há Muito bom. fábricas que estão a regressar da China, a energia teve que se resolver atabalhoadamente e não está resolvido ainda, a dependência Sim. da energia da Rússia, e vamos ver a questão da defesa com os Estados Unidos, basicamente. Essa tal Mas eu palavra, acho que há um desglobalização. refluxo, basicamente, da globalização, e acho que vai ser dos grandes temas, porque a globalização já agora também tirou muitos milhões de pessoas em países pobres da pobreza. Começar na China, criou uma classe médica que a China não tinha, de alguma maneira. Potente, né? Muito forte. É isso. Henrique, queres deixar aqui alguma ideia, alguma narrativa para o futuro? Eu diria 2101, Odisseia no espaço. Eu Isso. acho que a conquista espacial vai continuar a ser uma narrativa e vai ganhar força. Acho que nós temos que nos expandir para além das nossas fronteiras. Era aquilo que falávamos, e esse é um bocadinho o devir da humanidade. Durante muito tempo, sobretudo da década de 60, até a década de 80, não é? Com o Space Shuttle, ela ganhou um momento, mas depois perdeu, voltou agora a ganhar com o Bezos e com outros, com o Musk. Mas eu penso que é uma narrativa que vai continuar enfim, com os seus momentos de interregno, mas que vai perdurar, não tenho dúvidas. Sim, e eu já agora destaco a sustentabilidade e as alterações do clima também, penso que é uma narrativa que veio para ficar. Espero que sim, também, acho que é importante. Ainda que hajam aqui situações, por exemplo, no lado do investimento, que eu acho que são menos claras, que, claro, como é óbvio, a indústria está a aproveitar-se desta narrativa também para algo mais do que propriamente investir com bom senso ou com sustentabilidade. Mas pronto, mas acho que é uma narrativa também que vai para ficar e as novas gerações vão estar muito focadas nisso. Mas deixa-me dizer que eu acho que a exploração espacial pode mudar efetivamente o futuro, o nosso futuro. Sim. Concordo, sem dúvida. Sim, concordo. E essa é a minha narrativa. Uma ideia muito, muito forte. Bem, Paulo, foi um prazer enorme. Gostei o gosto muito. foi meu, Vitor Henrique, foi um gosto mesmo. Muito gosto, e se calhar daqui a uns tempos voltaremos a falar de outras isso, narrativas. Não? Isso mesmo, muito, muito bem. Um abraço. Foi um Um gosto abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado.